Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Cavalcante mais uma vez nesse bate-papo aqui sobre um assunto novo, um assunto que tem cada vez mais despertado o interesse, essa interação entre o mercado imobiliário, o mercado de hospitalidade e as vinícolas, os vinhos, né? E aí eu procurei aqui alguém que eu conheço, né? Conheço não o Abner, mas conheço o projeto. Tenho até, Abner, uma coisa interessante sobre esse seu projeto, você não sabia disso, mas eu voltei a beber depois de vários anos aí na Teira, tá? Eu estava Que aí maravilha. comemorando aí com minha esposa 20 anos de casado, algo assim. E eu estava aí naquele ambiente maravilhoso, espetacular, comida maravilhosa, pousada linda. E eu falei, então se eu tiver que voltar a beber hoje, então foi aí que eu voltei a beber, tomando um vinhozinho branco de primeira. Cara, muito bem-vindo aí. Tem muita gente hoje, sabe, Abner, que me procura, que eu estou conversando e falam, pô, eu quero abrir uma vinícola, eu quero colocar um empreendimento imobiliário com a vinícola como diferencial, âncora. Cara, eu acho que essa turma, não sei se ela sabe bem onde é que está entrando. Então, eu queria lhe convidei para gente entender melhor como é que funciona isso no mundo real. Então, seja muito bem-vindo e obrigado. Maravilha, Felipe. Agradeço muito imensamente o convite aqui. Saudação aí a todos os espectadores e ouvintes do podcast. Vai ser um prazer aí estar compartilhando um pouquinho do nosso projeto, né, dos nossos sonhos e falando um pouquinho da nossa trajetória nesse meio aí tão fascinante, né, que é o mundo do vinho e o desenvolvimento imobiliário também, né? Cara, a minha impressão vindo de fora é que a pessoa ama o vinho, né? É meio que um hobby, e aí começa a pensar naquilo como um investimento, como um trabalho, do mesmo jeito que alguém que gosta de cozinhar também acaba muitas vezes montando um restaurante. É por aí mesmo? É verdade, cara. O vinho, eu acho que para você trabalhar com vinho, né, principalmente no Brasil, exige muita paixão, né? E eu tenho a oportunidade, né, e também a responsabilidade de representar já um legado familiar, né? Eu sou a terceira geração que se dedica a essa atividade, né, de vitivinicultura aqui na Serra Catarinense. O meu avô foi um dos pioneiros aqui em Santa Catarina, né? Na verdade, foi o grande pioneiro, né, investidor nesse setor, né, no início dos anos 2000. Ele fundou a primeira vinícola, né, da Serra Catarinense, a Vila Francione. Existiam já algumas outras iniciativas, né, de cultivo, mas de infraestrutura, né, e vinícola propriamente dita, a Vila Francione foi a primeira. E aí, em 2013, a gente acabou fazendo uma divisão dos ativos da família, ficou com uma propriedade que pertencia à Vila Francione lá em Bom Retiro, uma cidade que leva em torno de umas 2 horas e meia de Florianópolis de carro. E aí começamos a trabalhar nesse projeto, né, desde o início.
pensando na criação de um ecossistema, de um complexo, onde o vinho fosse a alma de todo esse negócio, né? Porém, pensando na criação de outras unidades de negócio que dessem sustentação, né, ao vinho. Né? E aí a gente começa a pensar, né, em que tipo de equipamento, que tipo de unidade, né? Mas voltando aqui ao cerne aqui da sua pergunta, né? Realmente o vinho ele exige muita paixão, muita dedicação, né? Hoje nós vivemos um momento, acredito que único, né? Em termos de valorização, né? Do vinho nacional, do vinho brasileiro. Estão surgindo cada vez novas iniciativas muito bacanas, né? Então o vinho ele está sendo valorizado, muita coisa de qualidade surgindo, e o que é o mais interessante é novas regiões estão sendo descobertas, né? Um dado interessante é que há uns 3, 4 anos atrás a gente ouvia falar que o Rio Grande do Sul representava 90% da produção dos vinhos finos, né? Do Brasil. Hoje eles representam 50, e não é porque eles pararam ou deixaram de produzir, né? Porque realmente novas regiões estão sendo descobertas, né? Tem uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, que é a poda de inverno, que possibilita, né, a colheita, né, durante o período de inverno, fugindo dos períodos de chuva. Então isso em algumas regiões acabou desenvolvendo muito, né, esse lado de produção de vinhos. Estamos falando aqui do norte de São Paulo, sul de Minas, Bahia, né? Tem algumas iniciativas bacanas, enfim, várias regiões aí, Goiás, Brasília, várias regiões que estão Né, eu vi sendo Goiás também exploradas surgindo. né, nesse Tem, sentido. tem um amigo meu que mostrou vinho bom, assim, de Goiás. Eu falei, pô, que legal, né? Eu tive agora, final do ano, em Minas, né? Deu uma rodada pelo interior de Minas, BH. E em Minas, em BH, eu fui para um restaurante que não é que ele só oferece coisas mineiras, inclusive vinhos de qualidade, gin, uísque, tudo. Então, isso é um movimento muito, muito bacana. Eu me lembro claramente, de todo mundo que é da minha idade, lembra que não existia vinho no Brasil, especialmente do sul para cima, né? E quando chegou a primeira grande novidade do Liebfraumilch, né? E a minha geração mesmo que conhece é o sangue de boi, né? E aqueles similares, aqueles vinhos de mesa ali. Então, pô, a gente vê onde a gente está hoje é espetacular. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais, cara, assim, explica para a turma que está nos ouvindo o que é teira, né? Pô, conta um pouco da história, você contou um pouco da história familiar, se quiser continua contando aí, porque eu particularmente, depois que você falou, eu me lembrei disso, né? Mas eu Uhum. não estava lembrado que você já tinha uma trajetória, achei que podia ser algo novo. E qual é a história e hoje, o que é que vocês são, o que é que vocês têm aí? Vamos lá. Voltando um pouquinho atrás, tá? A história de empreendedorismo da minha família, né? Veio, enfim, com meu bisavô, meu avô, né? Meu avô foi fundador de uma das principais indústrias de cerâmica do Brasil, que é a Secrisa Portinari, né? Enfim, em 2018 a gente acabou fazendo um exit disso, né? E aí exit total, né? Mas a partir de 2013 a gente já começou a fazer a divisão dos negócios da família. Então o nosso núcleo familiar aqui acabou basicamente ficando com land banking, né? E passou a se dedicar a desenvolvimento de projetos imobiliários complexos, né? Dentre eles esse da Vinícola Teira, a Fazenda Bom Retiro, né? E aí tem alguns outros também já em fase, enfim, avançada de desenvolvimento, como em Governador Celso Ramos, temos um bairro planejado também em desenvolvimento em Criciúma, no sul do estado aqui de Santa Catarina, né? Mas aí a partir de 2013 a gente começou a pensar basicamente, né, nesse projeto da Fazenda Bom Retiro Vinícola Teira, né, onde nós tivemos a felicidade e oportunidade de conhecermos um grande arquiteto italiano, né, que chama Marco Casamonte, que é do Estúdio Arquer, que nos ajudou a desenhar esse master plan. Então, desde o início, nós sabíamos, né, que precisaria ser criado todo um ecossistema, né, para dar suporte, né,
ao negócio do vinho, né? O negócio do vinho é um negócio muito complexo, um negócio, é, é, enfim, que exige muito investimento, né? Que tem as suas dificuldades comerciais, né? E a gente entende aqui que a partir do momento que a gente cria uma estrutura que favoreça o turista a experienciar o nosso território e consumir o nosso vinho lá dentro, isso ajuda muito, né? Como modelo de negócio. Então, a partir de 2013, a gente começou a desenhar esse projeto. Então, elegemos um tripé conceitual que é vinho, arte e natureza, né? Onde a gente começou a desenhar essas business units, né? Em torno do vinho. Então, de 2013, basicamente, até 2015, a gente concluiu esse master plan, né? E de 2013 até 2015 também a gente fez todo um trabalho de reinterpretação do terroir, né? Então, quando a gente assumiu a propriedade lá em 2013, essa de Bom Retiro, já existiam alguns vinhedos, né? Porém, nós entendíamos que muitas das variedades que estavam lá plantadas não faziam sentido. A gente já tinha um histórico lá de produção, né? Então, à época, a gente decidiu voltar aí os nossos esforços à produção de vinhos brancos, rosés, espumantes, né? E uma pequena parcela de tinto que, ao longo dos anos, aí, isso foi se transformando. Então, a nossa primeira safra como vinícola-teira foi a safra de 2015. E aí a gente começou a pensar, né, de que forma que a gente conseguiria, enfim, o master plan já estava pronto, né? Então vamos dar o início a isso daqui, né? De como que a gente consegue, né, fazer a Fazenda Bom Retiro, Vinícola Teira, se tornar um destino. E aí começamos pela gastronomia. Tá? Então, em 2017, setembro de 2017, nós abrimos o Teira Wine Bar, a primeira versão, né, desse restaurante. Né? Dentro do Teira Wine Bar ali, a gente já oferecia todas as experiências em torno do vinho, degustações, a nossa lojinha ali ainda com poucos produtos ainda disponíveis, né? E a vinificação propriamente, né, era feita lá em São Joaquim, dentro da vinícola dos meus tios, né? Os meus tios hoje tocam lá. Então, basicamente, a gente colhia as uvas, tinha o nosso time de enologia desde sempre já formatado, né? O nosso head de enologia está conosco até hoje, desde o início do projeto, né? O Átila Zavarizi. E conseguimos imprimir todos o nosso tiro lá dentro da estrutura lá da Vila Francione nesse momento aí. E aí começamos a movimentar o público, né? Trazer as pessoas para lá, porque até então o grande polo, vitivinícola se concentrava basicamente lá em São Joaquim, né? De Bom Retiro a São Joaquim dá 1h20 mais ou menos de carro, né? Então ali a nossa região ali, nós estamos bem próximos a Urubici também, que é uma cidade turisticamente bem desenvolvida ali na nossa região, com bastante opção de gastronomia, enfim, bem bacana a cidade. Então a gente tinha esse desafio de construir o destino, né? E aí, enfim, foi um período muito difícil, assim, né? Os primeiros meses, né? Praticamente primeiro ano, né? Poucas pessoas, enfim, visitando o restaurante e tal, né? Mas a gente entendia que fazia parte do processo, né? Até que no final do terceiro ano, 2017, 18, 19, em 2020, a gente já estava movimentando em torno de 20 mil pessoas ano, né, no restaurante, só com restaurante, tá? Então, esse foi o primeiro passo. E aí, né, com as pessoas nos visitando, né, já tendo esse contato interessante com o público, né, em 2018, nós iniciamos aí com a operação de hospitalidade. Então tivemos aí a primeira versão da nossa pousada, né? Hoje a gente chama de Hotel Boutique, né? A gente fez um reposicionamento recentemente. A primeira versão com 8 suítes, basicamente eram umas casinhas de técnicos que nós transformamos nas 8 primeiras suítes. A gente já tinha um lounge super bacana, que até hoje funciona lá como área social do hotel, né? Nosso.
Então, e aí começamos em 2018 para aquelas pessoas, né, que nos visitavam, iam lá no nosso restaurante no Wine Bar à noite, né, nos perguntavam, pô, a gente quer estender um pouquinho mais, quer beber um pouquinho mais, por que que vocês não fazem aqui uma pousada ou tem algum local para a gente poder ficar mais à vontade? Então, tudo surgiu por conta disso. E aí as coisas foram se encaminhando, né? Tem todo um trabalho também de posicionamento de marca, né? Externo, né? Ao ecossistema lá que a gente, enfim, vai construindo, que tudo é muito interligado, né? Então, esse trabalho de construção de marca, né, é muito relevante, né, para percepção de valor do cliente, né? Então, a gente não está falando propriamente aqui só da qualidade do vinho, que é logicamente um ponto central aqui do negócio, né? Não adiantava de nada a gente construir tudo que a gente está fazendo aqui ao longo desses anos, né? Se o vinho não fosse condizente com aquilo que a gente está construindo, né? Então, a qualidade do vinho é realmente muito importante, porém, a construção da marca, o posicionamento, né, é extremamente relevante. E aí, em 2020, a gente faz uma expansão 2021, se eu não me engano, uma expansão, aproveitando essa época de pandemia, fecha, abre, né? A gente fez uma expansão da pousada, né, que hoje, que é a configuração atual dela, com 18 suítes, tá? 18 suítes. Enfim, ampliamos a área social com piscina, piscina aquecida, academia, né? Fizemos um bar da piscina super bacana, ampliamos, criamos uma nova operação de gastronomia dentro lá da pousada também, né? E aí começamos também a investir e construir a própria vinícola, né? Que aí eu digo que foi uma grande virada de chave, né? No sentido de atrativo turístico, né? E lógico, né? O real estate, né? O desenvolvimento imobiliário sempre teve presente desde do início da construção do master plan, né? Então a ideia aqui é que o desenvolvimento imobiliário, né? O real estate basicamente funcione como um financiador, né, de todo esse ecossistema, né, que a gente está desenvolvendo, né? Existem vários outros projetos futuros ainda a serem desenvolvidos. Então, o conceito, né, do negócio foi justamente esse, né, dar uma sustentação financeira, né, para o desenvolvimento de todo esse ecossistema. E aí, em 2024, inauguramos esse novo equipamento, né, que é a vinícola propriamente. Então, produção a partir da safra de 2024 100% feita dentro da Fazenda Bom Retiro, dentro da vinícola, né? Com sala de degustação, né? Nesse meio tempo a gente teve um imprevisto aí, uma fatalidade que foi que o nosso restaurante pegou fogo, né? O nosso Teira Wine Bar foi um período aí de muita resiliência, né? Até porque o Teira Wine Bar era responsável, né, por uma parte muito significativa do faturamento da empresa, né? Então realmente foi um baque. Quando foi? E pô, Né, que eu me foi, lembro da notícia, mas não lembro mais quando foi. foi 2022, se eu não me engano, 2022. E aí nisso a gente já estava com a vinícola construindo, né? Na época a gente, putz, será que a gente faz um novo restaurante? E já tinha uma previsão de uma segunda operação dentro da vinícola. Cara, vamos concentrar tudo dentro da vinícola, não faz sentido, enfim, ter duas operações de gastronomia nascendo praticamente juntas, né? Então vamos levar o Teira Wine Bar lá para dentro da vinícola. E aí a gente pensa, a hora que tiver consolidada a operação do Teira Wine Bar, numa outra opção de gastronomia, né? Então tá no pipeline aí também o desenvolvimento de uma outra operação. Então, dentro desse equipamento hoje temos essa operação do Teira Wine Bar, com uma operação grande, tá? Com 200 lugares, basicamente, sentados. Temos 3 salas de degustação, né? E a gente oferece um leque super bacana aí de experiências, né? De degustação, né? Com vários rótulos, enfim, muito voltada à transmissão de conteúdo, né? Então, todas as pessoas que conduzem as degustações, elas são sommeliers, né? Então, a gente tem essa preocupação.
E aí eu acho que é uma grande virada de chave, né? Um equipamento importante, acho que foi o primeiro grande mesmo investimento. Lógico, tem toda a parte de infraestrutura do real estate que já estava rodando. Aproveitamos a inauguração da vinícola para fazer o lançamento oficial aí do É isso condomínio, que eu né, do queria residencial. saber. O que é que tem hoje de imobiliário aí no empreendimento de vocês? Bom, nós temos o residencial Fazenda Bom Retiro, né? O residencial Fazenda Bom Retiro foi o primeiro condomínio dentro de uma vinícola, enfim, lançado, incorporado, né, no Brasil. É um condomínio com 83 lotes, tá? Boa parte deles já foram comercializados, tem um pequeno residual aí. E agora, recentemente, né, nós estamos trabalhando para o lançamento, né, de um produto que fica dentro desse residencial, né, que basicamente são dois produtos, né, que são casas prontas, né, casas prontas com identidades similares, com dois arquitetos diferentes, né, que a gente escolheu são casas de 3 e 4 suítes, uma delas que nós chamamos de Casas do Bosque, né, desenvolvido pelo arquiteto Diego Espírito Santo. São casas de 320 a 480 metros quadrados, a grosso modo. E aí temos as casas do Lago, né, que são casas que foram desenvolvidas pelo Jorbim Carlevaro, arquiteto aqui de Florianópolis, e aí são casas um pouco mais generosas. Estamos falando de casas de 500 a 800 e poucos metros quadrados, né, de 4 e 5 suítes. Isso estamos prestes aí a lançar. Vamos aproveitar o período da vindima, né, que é o período da colheita, onde a gente tem uma série enfim, de atrativos, né, para aqueles que querem ter uma experiência mais próxima aí a esse momento tão especial, né, que é o momento de colher os frutos de um trabalho de um ano inteiro, né? Então a gente vai aproveitar esse momento para fazer o lançamento dessas casas. Ah, legal, cara. E me diz uma coisa, sobre essa experiência de vocês aí, né? Essa linha do tempo, né? Vocês começaram com a vinícola, né? Depois foi para restaurante, depois para hotel e agora vindo para produção mesmo. Esse é o que você faria novamente isso? Porque o que eu vejo quando alguém quer fazer um empreendimento imobiliário, quando a pessoa tem menos a vocação, né, de produzir uvas e mais do imobiliário, ele quer já lançar um empreendimento e dizer que ali vai ter uma plantação de uvas, vai ter vinícola, Uhum. essas coisas todas. Qual é a sua sugestão sobre as fases disso aí? Olha, é uma excelente pergunta, tá, Felipe? Eu acredito muito na construção do destino antes, né? Isso, Tá. isso, isso agrega um valor muito maior, né? As pessoas experienciam, né, o ambiente, né? Na verdade, ela faz uma prova, né, daquilo que ela pode ter na medida que ela tem um pedaço daquilo ali para ela, né? Então, eu não faria diferente, tá? Acho que é um trabalho difícil, realmente, você transformar isso num destino, né? Mas eu começaria com gastronomia. Acho que a gastronomia tem muito disso, né? A gastronomia tem um papel muito relevante dentro da nossa operação. Fazer as pessoas vivenciarem o local, né? Tem o turismo de território, né? Enfim, vivenciar um pouco do lifestyle antes de ter o produto lançado, tá? Eu vejo que esse é o caminho a ser traçado. Não faria Legal. diferente. Eu estava com um amigo meu outro dia, ele é investidor e chegou uma oportunidade de investimento no empreendimento com essas características, né? E no final, ele queria saber de mim o que é que eu achava. Eu falei, cara, eu não sei, eu não entendo desse mercado, tá? E o que eu sugiro a você é o seguinte: primeira coisa, eu vendo de fora, não sou especialista em vinho, eu acho que para alguém comprar
porque vai ter vinho próprio, até porque ele vai produzir o vinho dele, vamos dizer, vai estar engarrafado. Primeiro, essas pessoas têm um determinado nível que o vinho tem que ser muito bom, né? Não adianta fazer um vinhozinho que é dele, ou porque está lá no seu lote, ou no seu empreendimento, ser um vinho ruim. Segundo, eu não sei até que ponto as pessoas compram por causa do vinho, tá? Então, se eu fosse você, eu me perguntaria se aquilo como investimento, empreendimento imobiliário é atrativo, independentemente do vinho, ou seja, se a região tem um bom mercado, etc e tal, e o que você vai ter de estrutura ali. Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Olha, acho que você colocou muito bem, o Felipe. O vinho ele tem um papel relevante, muito relevante, né? E como você muito bem disse, né, o vinho tem que as pessoas elas têm que ter orgulho de apresentar o vinho que ela está produzindo lá para os seus amigos, né? Então é extremamente relevante. Inclusive o nosso condomínio ele tem a possibilidade de produzir o próprio vinho lá conosco, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas de fato, né, você ter outras coisas além do vinho, né? E isso é extremamente importante, né? Então, hoje, no nosso caso lá, a gente tem toda a parte de hospitalidade, né? Então, nós temos o Hotel Boutique, né? Que fica dentro da propriedade. Recentemente, fizemos uma aquisição de uma pousada muito próxima lá, né? Visando atender o público de famílias, né? O nosso Hotel Boutique, ele tem uma restrição de idade, né? Nós temos as operações de gastronomia, né? Temos a operação dentro do Hotel Boutique, teremos uma dentro da pousada que estamos desenvolvendo ainda, não foi lançado, e temos a operação dentro da própria vinícola, né? Temos uma unidade de negócio que eu vejo aí como muito estratégica, que é a unidade de eventos, tá? Então, além dos eventos sociais, né, casamentos, a gente realiza bastante lá, tem os eventos corporativos e tem eventos proprietários também, né, eventos que nós desenvolvemos a fim enfim, de gerar uma experiência diferente, né, para aqueles que nos visitam e pensando também dentro do condômino, dos nossos clientes condôminos, né? E também temos um pequeno empório, né, um armazém onde a gente também traz, né, aquilo que a Serra tem de melhor, né, de produtos, né, disponível, né, tanto para aqueles que nos visitam, né, e também como uma comodidade, né, para os nossos condôminos, né. Então ali, além dos produtos locais, regionais, né, os queijos embutidos, as trutas, né, os meles, também temos itens de primeira necessidade, né, e aí exclusivamente pensando, né, em atender a necessidade aí dos nossos condôminos. Então, acredito que quanto mais atrativos, né, você tem ao seu redor, não necessariamente dentro do seu complexo, né, você pode se beneficiar, enfim, da localidade e do que tem próximo também, né? Então, nós estamos próximos a Urubici, que tem várias opções bacanas de gastronomia, várias opções de lazer, de natureza, legais também, né? Então, acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que o vinho por si só, né, sem ter um contexto, né, acho arriscado, tá? Acho arriscado, né? Hoje, para você ter uma ideia, todo esse trabalho de construção de marca, né, nos levou a um reconhecimento significativo, né? Hoje nós estamos posicionados com o nosso vinho dentro dos maiores hotéis e restaurantes do Brasil. Então, todo o Grupo Fasano é cliente nosso, todo as unidades, né, de restaurantes, né, e hotéis do Grupo Fasano no Brasil são Não, clientes você nossos. sabe que eu fico vibrando. Eu moro em São Paulo e sempre eu vou para algum restaurante. Essa semana eu fui num e tinha lateira, tomei o teira. E eu fico vibrando legal, né? Porque assim é muito difícil chegar nesse nível, né? Ou seja, o É vinho tem que difícil. ter uma qualidade assim. E o empreendedor imobiliário que está entrando com a cabeça imobiliária, ele não está vendo esse esforço todo, porque você realmente é um empresário do vinho, né? Você acorda de manhã pensando nisso, né? Então é uma coisa muito mais ampla do que assim, simplesmente vou construir
Vamos botar umas videiras ali que vai dar âncora, né? Tem uma coisa que eu sempre costumo falar, o Felipe, o storytelling criado, ele tem que ser profundo e ser verdadeiro, né? Então, e isso a gente carrega, isso é uma coisa já de família, né? Um legado familiar que a gente tem construído, né? Então, não é basicamente, né, criar um loteamento, um conjunto de lotes lá e ancorar no vinho, né? Acho que tem que ser uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Então, todo esse trabalho nos levou a esse reconhecimento. Então, Grupo Fasano, estamos no Rosewood, estamos no Palácio Tangará, em vários restaurantes com estrela Michelin, no Evai, no Tuju. Enfim, é um trabalho Coisa boa, que hein? realmente. E isso acho que faz parte, né? Porque, enfim, o custo de aquisição do cliente é alto, tá? Quando a gente está falando de venda para restaurante, né? Pô, o pessoal tem que ir lá bater na porta do restaurante, muitas vezes tem que almoçar no restaurante, tem que apresentar o vinho, né? É um negócio complexo, né? Porém, tem um papel extremamente relevante, né? Porque o vinho ele acompanha a história. Quem gosta de vinho gosta de entender o que tem por trás ali daquela garrafa, né? E isso nos dá a oportunidade, né? Logicamente tem todo um trabalho de treinamento para as brigadas dos restaurantes, né? Do sommelier que está servindo ele falar, né? Que putz, lá na Viniculateira tem um restaurante super bacana, você pode se hospedar lá, inclusive tem condomínio, né? Então isso é extremamente importante, né? Para atrair as pessoas para dentro do É projeto, todo né? um trabalho de formiguinha. Eu me lembrei agora que eu tenho resort, né? E a gente tinha que fazer esse trabalho de formiguinha em todas as agências de viagem do Brasil. Não adiantava somente colocar na prateleira, né? Senão o cara não sabe vender, não tem a segurança, né? Então vocês têm todas, deve ter representantes comerciais eu mesmo vou na casa já duas vezes na casa de Santa Luzia aqui e eles ofereceram teira para mim quando pediam um bom vinho branco nacional. Então, mas me diz uma coisa, é, dito isso, assim, o que eu queria entender era o quão existe hoje uma, uma estrutura de uma indústria, vamos dizer, assim, equipes, pessoas hoje no Brasil para essa indústria, para ajudar, para plantar. Você está trazendo do exterior ainda pessoas. Sempre eu vejo alguém fazendo, vou plantar algo de vinho aí, você é viticultor. E aí o cara traz um especialista da França, da Itália. Ou no Brasil hoje a gente já começa a ter pessoas para orientar bem o empreendedor. Acho que hoje no Brasil já existem pessoas muito capacitadas e gabaritadas, né, para estarem assessorando, né, esse processo. No nosso caso, a gente já tinha essa experiência pregressa lá da Vila Francione, né? À época, contratamos dois grandes especialistas, dois nomes importantes, né, do mundo, que é o Michael Hamer, que era o responsável pelos campos, pelos vinhedos da Opus One, né? E o Gustavo Gonzalez, da Robert Mondavi, dois americanos, né, que nos deram essa assessoria lá na Vila Francione no início, né? E a época também o nosso enólogo hoje ele era estagiário, então na verdade o Átila, né, o nosso enólogo, ele está na família já há muitos anos, né? Enfim, teve a oportunidade de fazer intercâmbio, de visitar Robert Mondavi, Opus One, né? Mas acredito que hoje já existem pessoas, né, com know-how, capacidade, né, enfim, de estar orientando, né, esses empreendedores que têm esse sonho aí de criar esse ecossistema, né, de união entre o vinho e o desenvolvimento imobiliário, né? Mas Entendi. é um negócio difícil, cara. É suado e tem que gostar muito, assim, ó, tem que é complexo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, quando eu vejo muita gente entrando assim, eu sou do mundo, eu tenho um pé no mundo imobiliário, um pé no mundo hoteleiro, né? E eu vejo muitos amigos meus que são incorporadores querendo entrar em algum produto de multipropriedade ou de hotelaria. Mas qual o objetivo dele? Vender as unidades e depois ele não quer continuar no negócio, tá? É muito trabalho, operar restaurante, hotel, tudo isso, condomínio. E a minha pergunta é a seguinte: faz sentido
terceirizar restaurante, hotel, ou você tem que estar dentro, tem que estar com a barriga no balcão. Por exemplo, uma pergunta que não, não tem correlação, mas que você puder também ter um pouco, assim, que é essa questão de mandar para outros lugares. Você produz a uva, né, e manda para outro lugar para engarrafar e para produzir o vinho. Como é que funciona isso também, esse negócio? Que é uma terceirização, né, de qualquer maneira. Porque e se você puder também explicar o que é necessário para você ter para produzir o vinho dentro de casa, né? Qual é o limite mínimo, qual é o tamanho do investimento, qual é a produção que você tem que ter, tudo isso aí. Vamos lá. Nós, tá, começamos terceirizando a operação de gastronomia. Tá? A gente começou assim, e daí ocorreu uma virada de chave em 2020, tá? Que a gente assumiu a operação de gastronomia. É um ramo difícil também, né? Enfim, a gente não tinha experiência, a gente adquiriu a experiência ao longo do tempo, né? Mas tem as suas particularidades. Eu vejo que tem prós e contras, tá, o Felipe? Eu acho que pode funcionar bem terceirizando, né? Porém, né, pensando estrategicamente, né, eu vejo que a partir do momento que você toca essas operações, né, você tem ferramentas de conversão muito poderosas, né, e de relacionamento com esses clientes, né? Então, e aí você pode também pensar em experiências, né, voltadas para conversão imobiliária, né? E a partir do momento que você terceiriza, né, você pode acabar ficando um pouco engessado, né? Então, enfim, acho que pode funcionar, né? Porém, nós tocarmos a operação nos dá muita liberdade para pensar em extrair o máximo dessa sinergia, né, entre os diferentes negócios, extrair o máximo pensando em cross-sell entre as diferentes unidades de negócio, né? Então, acho que estrategicamente faz muito sentido você tocar a operação, tá? Você sabe, Acho que eu você. vou, eu vou, eu vou complementar você dando meu depoimento também, na minha experiência, né? Eu tenho esse empreendimento que tinha resort, clubes de férias, de time sharing, tinha imobiliário também, apartamentos. E no início terceirizei restaurante, hotel, time sharing, tudo. Eu não queria, óbvio, né? Um trabalho danado, né? E, cara, eu entendi isso que você entendeu, né? Assim, além da questão né, assim, de a gente fazer do jeito que a gente quer, né? Que é da nossa cultura, da nossa visão, havia muito conflito de interesse entre as unidades de negócio. E como estava terceirizado, eu não podia eu não podia nem falar com um funcionário do cara lá da hotelaria, ou do restaurante, da ordem, e muito menos arbitrar os conflitos de interesse. Né? Porque tem vários momentos onde a gente vai sacrificar uma unidade de negócio em prol de outra. Como tem vários momentos que dentro de uma unidade de negócio eu vou sacrificar um setor em prol de outro. Mas você, quando tem, né, a caneta na mão, seu dono, você vai entender e vai dizer, ó, vou por aqui. Então, eu concordo com você, assim, se você está nisso no longo prazo, né, assim, o ideal é que você, no mínimo, não lave as mãos, né? Pode até terceirizar alguns serviços, mas você não Uhum. pode... cara, em relação a essa questão de produzir o vinho dentro de casa, quando é que isso começa a fazer sentido? Cara, isso é uma pergunta bem difícil, Felipe. Realmente, assim, o vinho é um negócio de muito longo prazo, né? Então, para você ter uma ideia, assim, a videira, depois de plantada, ela vai começar a produzir alguma coisinha lá a partir de 3 anos, né? E vai produzir plenamente a partir do quinto ano, né? Então, essa é uma grande, talvez, similaridade com o desenvolvimento imobiliário. E nada é muito da noite para o dia, né? Tem esse ponto interessante. É, é, porém, assim, ó, é um pouco assim, a conta é difícil de fechar, tá?
Tanto é que para mim hoje não faria sentido, né, começar uma operação de produção de vinhos, né, sem ter esse contexto, né, de ecossistema, né? Hoje, para você ter uma ideia, Felipe, a gente vende 50% da nossa produção dentro de casa. Tá? Nós estamos falando numa produção do ano passado, né? A gente está no período de estado, daqui a pouco começa a colher as primeiras uvas, né? Nas próximas semanas aí. Mas no ano passado a gente produziu em torno de 140 mil garrafas, tá? Então a gente tem enfim, Deixa eu, deixa eu pegar esse seu gancho, desculpa me interromper, porque é uma das coisas que, desde que eu fui aí, né, ficou muito claro para mim, mas eu quero confirmar isso contigo, é a estratégia comercial de você ter restaurante e o destino turístico, hotelaria dentro de casa, passa muito pelo aumento da receita e da lucratividade dos vinhos, né? Porque você vende uma grande quantidade por preço de varejo, né? É isso Exatamente. mesmo? Exatamente, exatamente, né? A cadeia, a partir do momento que você leva o vinho para fora, assim, a operação de venda de vinho externo, eu trato a venda de vinho externo como uma outra operação, tá? Assim, a conta para fechar é difícil, tá? A conta para fechar é bem difícil, né? Que você, enfim, você tem os descontos aí por canal, né? Você tem, assim, uma logística, né? Que no Brasil é muito complexa, muito custosa, né? E ainda mais quando você fala em produto de vidro, né? E que merece os seus cuidados, né? É bem difícil, tá? É bem difícil. Por outro lado, né, a operação externa também cumpre um papel extremamente relevante, né, para o posicionamento, né, e de gerar esses promotores, né, que são os restaurantes, né? Os restaurantes não são só clientes, eles são promotores do meu ecossistema, né? Essas pessoas, elas falam, né, do ecossistema. Então faz parte do negócio, tá? Então você tem que achar Você tem que esse ter um mix, equilíbrio. né? Você tem que achar esse É equilíbrio. como, é como na hotelaria, que a gente tem a venda por operadores que dá 30% de desconto. Não é? Você pagava as contas ali, né? E a gente corria por todo para tentar achar outros canais de venda que não tivesse menos coisa. Agora, como é que é uma operação comercial de venda de vinho? Como é que ela é estruturada? Me explica esse submundo aí da. Então, vamos lá. A gente optou, tá, o Felipe, por ter basicamente controle sobre as nossas vendas, tá? Então, basicamente, não trabalhamos com representantes, né? Muito pontualmente em alguns locais, tá? O time de vendas é todo interno, né? Porque, novamente, bato no ponto aqui do posicionamento, tá? Então, até eu costumo brincar aí com os nossos vendedores, cara, se você está em dúvida de vender ou não, não venda, né? Porque muitas vezes, se você está em dúvida, o cliente de repente não vai oferecer uma gastronomia bacana, ou o ambiente não é legal, ou não, enfim, ou muitas vezes o nosso vinho pode se posicionar entre os mais caros da carta dele, e a gente sabe que para vinho brasileiro tá lá no topo da carta é difícil de sair, a gente tem a questão de preconceito, né? E aí muitas vezes você força uma venda, né? O vinho não gira, né, no cliente, e aí o cara se torna um detrator ainda por cima, né, falando assim, pô, a culpa né, é do vinho, é da vinícola, né, que não está saindo, né. Então, com isso, né, tendo o controle aí, a gente consegue, enfim, fazer um trabalho de posicionamento muito mais efetivo, né. Cara, Então, não pode por falar, gentileza. desculpa. Não, e eu acho que isso é um dos grandes diferenciais nossos, né? A gente, em muito pouco tempo, né, conseguiu, enfim, estar em pontos de relevância, né, e o melhor de tudo, né, e o mais importante de tudo, a gente conseguiu manter, né, aquilo que a gente desenhou lá no início, né, que é assim, cara, vamos, pode parecer até um pouco snob, mas assim, cara, a gente tem que escolher os nossos clientes, né? Então, pode parecer não muito humilde isso, mas isso faz toda a diferença, né? A nossa produção é uma produção limitada, né? A gente produz aí 140 mil garrafas ano,
Metade disso daí vem dentro de casa, a outra metade a gente tem que escolher para onde é que a gente vai vender, né? E isso faz a diferença depois na ponta, né? E os reflexos, eles vêm para todo o grupo, né? Para todo o ecossistema, né? Tem alguma unidade de negócio que não dá resultado, que foi planejada para não dar resultado, ou que se espera que não dê resultado porque ela tem a função de gerar fluxo ou de posicionamento, ou não? No seu ponto de vista, todas as unidades têm que ser autossuficientes. Olha, nós trabalhamos para isso, Felipe. É assim, lógico, né? As coisas não acontecem. Eu acho que tudo tem um ponto de maturação, né? Mas a ideia é que tudo realmente dê o seu resultado e tenha a sua contribuição, né? Mas pô, vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, falando em eventos, né? Muitas vezes a gente opta por realizar um evento pensando exclusivamente, né, no real estate, né? Em gerar lead qualificado, né, para as nossas casas, né, pro condomínio, pro residencial, né? E aí, em alguns casos, né, realmente você não vai ter um resultado, né? Porém, a reverberação daquilo ali, da experiência que a gente gerou, né, no longo e médio prazo, né, vai dar o retorno, né? Então, os eventos, muitas vezes a gente faz evento pensando no resultado de médio e longo prazo, né, que isso vai gerar para os produtos de real estate. E como é que está essa questão do imobiliário, indo para detalhar um pouco mais isso, né? Qual é o estágio atual que está? Como é que é as vendas estão vindo efetivamente desse público que frequenta seu destino ou não? Fala um pouquinho dessa situação, por favor. Uma curiosidade, o Felipe, é que 90% das vendas realizadas foram pessoas que tiveram contato com o nosso ecossistema de alguma forma, né? Estou falando especialmente aqui do hotel, tá? Então, o hotel ali é um grande motor aí de captação, né, de lead, tá? Acho que teve um caso só da venda de um lote via corretor. Acho que tiveram dois casos que a pessoa não tinha passado ali pela pousada de venda, tá? Então, realmente, o vivenciar a experiência, né, é extremamente preponderante, né, para a venda, tá? Aqui nós estamos falando de lotes, tá? Eu acho que a partir do momento que a gente lançar as casas, talvez isso acabe mudando um pouco, né? Porque as casas ela é um produto pronto, a chave na mão, então ela te dá algumas facilidades, né? Eu acho que tira algumas talvez limitações, né? Do caminho no sentido de que a pessoa tem que estar um pouco mais próxima ali para construir a sua casa. Então acredito, né? E a nossa estratégia vai também de encontro a isso, né? A nossa estratégia comercial, né? É que a gente vai conseguir aí captar clientes, né, de fora, né, e atrair as pessoas para dentro do ecossistema sem naturalmente ter passado ali e vivenciado as experiências. Cara, e o papel da arquitetura nisso? Porque, assim, em toda reunião que eu vou falar, em algum momento, que envolve vinícola, tem Antinori no meio, né? A Antinori lá, pá, e a própria arquitetura passou a ser o destino, né? De 1 a 10, qual foi a importância da arquitetura aí para vocês, né? E vocês têm essa preocupação, não? Olha, de 1 a 10 eu diria que é 10, tá? Até uma curiosidade, um dos valores da nossa empresa é a estética, né? A estética num sentido amplo da palavra, né? Não é só aquilo que é aprazível para o olhar, né? Que é bom de se enxergar, mas também no sentido de capricho dos processos e tudo mais, né? E o tripé conceitual nosso, né? Relembrando, é vinho, arte e natureza, né? Então, tudo que a gente constrói lá, né, em termos de arquitetura, né, o que tem que brilhar, né, o briefing principal
é a natureza. A gente está numa região realmente que é muito exuberante de natureza. A gente basicamente envolto por montanhas verdes e algumas rochosas, né, com florestas de araucárias. Eu costumo dizer que eu moro em Florianópolis, subo toda semana, né, para a Serra, e parece sempre que é a primeira vez que eu tô indo lá. A gente não se acostuma com a beleza daquele lugar, né? Então, o briefing é esse, né? A arquitetura, ela tem que ser, lógico, né, moderna, tem que ser bonita, mas o que tem que brilhar, né, é a natureza. Então, para O isso, próprio hotel que eu fiquei aí, ele era bem discreto, assim, o telhado verde, ele se exatamente. moldava aí a topografia, né? Bem legal. E para isso nós elegemos alguns materiais, tá? Isso, inclusive, se aplica às regras construtivas dentro do residencial, né? Que são materiais que se mimetizam à natureza, né? Então, estamos falando de pedra, né? Madeira, é, aço, né? Enfim, esquadrias não podem ser brancas, claras, né? Teto verde em todas as construções com um espaço aí para as placas de geração fotovoltaicas, concreto aparente. Então, tem uma limitação de material, né? Que com isso a gente evita aí ter uma destoância aí, em relação à natureza que está ao redor. Sabe, né? Eu fico me perguntando, assim, por que que a Serra Catarinense não explodiu tanto quanto a Serra Gaúcha? Pô, tenho frequentado muito aí, né? Eu fui conselheiro aí de várias empresas e sou ainda de Floripa. E eu acho espetacular. E outra coisa, você está um pouco mais distante, mas tem serra aí a 1 hora de Floripa, né? Explica para quem está nos ouvindo o que é a Serra Catarinense, qual a diferença com a Serra Gaúcha, por que que ela não bombou ainda, o que é que está acontecendo, ela vai bombar ou não vai. E eu me lembro, assim, só para referendar o que você falou sobre a beleza, e eu fui uma vez aí, cara, e fui de carro, né, normal, mas teve uma vez que um amigo meu aí, que é amigo comum nosso, emprestou o helicóptero dele, né? Cara, ele botou o piloto dele para me levar para lugares que nenhum ser humano tinha pisado antes, cachoeiras na montanha lá, no topo, a gente descia, tomava um vinhozinho lá no meio do nada, andava por dentro dos cânions, parecia filme de Hollywood, e aí isso aqui é espetacular, isso aqui é um negócio que não existe. Conta pra gente o que é que tá acontecendo aí. Olha, Felipe, eu acho que essa é uma das experiências mais é, 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 marcantes aí que alguém pode ter que gosta de sobrevoar aí de helicóptero, porque realmente é um negócio surreal, né? Esse caminho para a Serra Catarinense, você vê cachoeiras, canyons, é É uma coisa espetacular. realmente Campos assim, tem campos planos lá em cima. né, o Negócio. Campo dos E sabe, Padres. sabe que eu me lembrei agora, assim, que a Nova Zelândia tem muito essa pegada, né? Não, a gente você surfa de manhã e esquia de noite, de tarde, né? Ou vai para a montanha. Não, aí, né? Tem raramente neve, obviamente, mas essa história de você estar perto de Floripa, né? Mar com praia, com isso que vocês têm aí, é muito pouco conhecido. Né? Eu acho que a gente está passando por um momento importante assim de valorização da serra, né? Acho que ao longo dos anos, enfim, os entes públicos aí têm olhado com carinho, né? Esse governo atual também tem feito um trabalho bacana, né? De valorização, de divulgação da Serra Catarinense. É, vejo que é um caminho sem volta. Tá? E também vejo que nós temos uma ótima oportunidade aí, né, de desenvolver a Serra Catarinense, preservando a sua identidade, né, que eu vejo que em alguns casos lá, quando a gente fala de Gramado, né, é um negócio muito construído, sim, eu valorizo muito a forma que foi feita, né? Enfim, o sucesso que é hoje, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade nas nossas mãos, né? Que é realmente preservar, né, a identidade, é, 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 e desenvolver a serra, preservando a essência, né? Da natureza, enfim,
do terroir, né, do que a gente produz de melhor, valorizando os produtores e produtos locais, né, e eu acho que a gente tá se direcionando para isso. Tem muita coisa bacana acontecendo, né, empreendimentos, alguns investimentos, né, tanto na região de Urubici quanto até em São Joaquim, né, tem previsão aí que eu acho que vai dar uma mudada no jogo, né, de um grande empreendimento turístico lá em São Joaquim, né, e eu acho que a gente vai surfar essa onda aí, sem sombra de dúvida, né, esse momento ainda não chegou, eu acho que nos próximos 3 anos o Brasil vai ouvir falar muito da Serra Catarinense como um destino de excelência. Concordo. É the next big thing. Eu acho que vai ser um baita destino nos próximos anos. Agora a gente está chegando ao final aqui do nosso papo. Eu queria entender o seguinte: você acha que está havendo algum modismo, algum boom nesse tipo de empreendimento imobiliário turístico baseado em vinho ou não? Né? O que é que você tem visto? Porque você, né, é insider aí. Olha, eu vejo algumas coisas que a gente ouve falar, assim, eu não conheço de perto, tá? Então não tenho muita propriedade para estar falando, assim, mas o que a gente ouve é que tem muita coisa saindo aí no norte de São Paulo, né? Perfeito. Enfim, que são empresários, né, consolidados de outras áreas, né, que decidiram investir no setor, né, estão fazendo as coisas de maneira muito profissional, bem feita, com tecnologia, estratégia, né, muito do que a gente falou aqui da questão de você desenvolver o destino, de gerar o fluxo, né, de gerar o atrativo turístico, né, antes mesmo de ter os vinhos no mercado. Eu vejo que isso tá acontecendo, né? Só uma maguinha. Então, acho que o pessoal já sabe mais ou menos como que a receita pode funcionar. Então, Agora, e o que é que eles lógico, não né? sabem, Abner? Assim, explica o que é que quem está querendo entrar nisso, seja sobre o viés do vinho, seja sobre o viés imobiliário, o que é que eles subestimam, não sabem, o que é que a voz da experiência poderia dizer para eles? Olha, é compreensão de terroir, né? É a compreensão daquilo que o local pode te oferecer de melhor em termos de vinho, tá? O Brasil ele se permite a fazer testes, né? Diferente de países de velho mundo que tem tradições milenares aí na produção de vinho, que inclusive em muitos países tem restrições, né? De variedades, do que se plantar, do que não se pode. O Brasil ele tem essa vantagem de poder testar, né? Mas a partir do momento que você está falando principalmente de um terroir novo, né, que foram esses exemplos que eu dei no início da nossa conversa, né, algumas incertezas podem vir, né, assim como algumas surpresas, né, então acho que essa questão de compreensão de terroir, né, é extremamente relevante quando a gente Como é que fala ele pode de. compreender isso? Qual é o processo? Olha, quando a gente fala de terroir novo, é difícil, assim, né? Você realmente é meio que tentativa e erro, né? Tem alguns indicativos, né? Que você pode levar em consideração, que enfim, que é o tempo de maturação da uva. Estamos falando aqui de período de brotação, se a brotação é mais precoce, mais tardia, né? E aí, comparar isso com as dificuldades que o terroir pode oferecer, né? No nosso caso lá, eu vou falar da gente aqui, né? No nosso caso aqui, né? Nós procuramos, né? Investir em variedades que não têm uma brotação muito precoce, né? Ou seja, que elas demoram um pouco para brotar. Com isso, a gente evita as geadas tardias, que é um desafio importante que a gente tem aqui na nossa região, né? Procuramos variedades também que não tenham um ciclo muito longo,
né? Ou seja, que não fique muito tempo ali para amadurecer, né? Que também isso nos evita eventuais problemas, né? Então, na verdade, é, quando eu falo em compreensão de terroir, é a compreensão de tudo isso, né? De quais são os desafios climáticos que aquela região tem, né? Estamos falando de chuva, estamos falando de frio, né? Então, quando a gente fala de vinho, tem uma série de fatores aí que precisam ser levados em consideração, né? Para você ser mais assertivo nas escolhas, né? Então, assim, o que eu costumo sempre dizer, o portfólio de uma vinícola não é o proprietário que define, né? É a natureza que vai te indicar. Então você não pode nunca jogar contra a natureza, né? Então não adianta você querer plantar uma variedade lá que a natureza vai jogar contra você, né? Legal, cara. Cara, para terminar aqui, o que é que você faria de diferente se começasse hoje? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Olha, eu acho que a gente, pelo fato, né, de a gente ter já essa experiência ali vivenciada na Vila Francione, né, isso com certeza nos fez errar muito menos, tá? Tanto no que diz respeito a produto, como no que diz respeito a posicionamento, a estratégia comercial, né? É, Talvez, hoje, eu optaria por tocar a operação de gastronomia desde o início, tá? Acho que esse período de terceirização nos fez perder um pouco de tempo, assim. Então, talvez isso a gente teria feito de diferente. Legal. Cara, tem algum assunto aqui que a gente não tratou que você gostaria de falar? Fica à vontade aí, né, você para falar qualquer coisa aí antes de a gente terminar. Olha, eu acho que a gente conseguiu tratar de diversos assuntos, né? Foi um papo super bacana. Mais uma vez agradeço aqui, Felipe, ao convite, né? É sempre bacana estar podendo contar um pouquinho aí da nossa trajetória, né? Nós temos uma série de projetos a serem desenvolvidos, né? Um deles, que a gente acabou não falando aqui, é o projeto do Art Park, né? Que é esse parque de artes ao céu aberto que a gente pretende realizar o primeiro passo aí desse master plan do Art Park, né, ainda nesse ano. Vamos iniciar com esculturas em torno dos lagos que a gente tem lá na propriedade, né? Especificamente falando aqui de land art. Land art é uma forma de intervenção artística onde se utiliza matéria orgânica para a construção dessas esculturas. Então a gente elegeu dois materiais, né? O vime, que é muito abundante lá na nossa região, e os galhos provenientes das podas de inverno das videiras. Então, com isso, Que nós, legal. nós aprovamos um projeto, recentemente foi aprovado no Ministério da Cultura, vai ser um projeto incentivado via Lei Rouanet, e onde a gente vai chamar 6 artistas internacionais, né, para desenvolver essas esculturas dentro desses materiais, e aí tem um papel social muito relevante, né, que é de aproximar as crianças, né, das escolas municipais para fazerem workshop com esses artistas, trazer os artistas locais também, principalmente esse pessoal que trabalha com Vime, que faz as cestarias, né, para entenderem que eles vão ter oportunidade de agregar valor mais ainda à arte deles, né? Então é um projeto que está desenhado desde o início lá, que esse ano pretendemos dar o pontapé inicial, né? E aí tem uma questão bacana também, que é essa questão dos galhos da poda, né? Esse é um material que a gente descarta praticamente todos os anos, né? E aí a ideia também é capacitar, né, os artesãos locais, onde todo ano a gente vai doar esse material para eles, né? E aí revender esse material dentro das nossas operações, enfim, Pô, que valorizando aí legal. a comunidade a qual a gente está inserido, né? Então tem todo esse papel bacana de retorno para a comunidade
com esse projeto. Então, um projeto Não, que está no nosso coração, aí estamos muito felizes em poder dar o início, né, dessa primeira fase. é muito legal, adorei. Tem um artista que faz algumas coisas com galhos, né? Não entendo, né? Então, mas lá no México, que eu vejo umas coisas que são Tem espetaculares. Há anos que eu Tulum, Tulum, tem umas coisas né? que são espetaculares. E assim, para você isso faz todo sentido, né? O storytelling aí, a economia circular, né? Tudo se adequa muito bem, cara. Parabéns aí. Bela iniciativa. Maravilha. Gostei. Irmão, muito obrigado Obrigado. aí. É ótimo papo, viu? Deu uma aula para mim. Espero que para todo mundo aí que esteja nos vendo, nos ouvindo também, tenha sido útil como foi para mim. Maravilha, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Até breve. Um abraço, cara. Eu espero voltar aí, Abraço. né? Porque voltei a beber aí, mas depois nunca mais eu voltei. Vou ver se Opa, eu organizo minha próxima ida. faz quanto tempo que você nos visitou, Ah, Felipe? cara, há uns 3 anos, eu acho. Ah, então Por tem aí. muita Tá coisa na hora. nova aí para você. Vai três ser anos e um meio por prazer aí. aí te receber. Valeu, irmão. Grande abraço, hein? Valeu, abraço. Tchau, Tchau. tchau.